Desliga não, viu, meu? Boa tarde, moçada. Mais uma edição do programa Ideia de Impacto, direto da Rádio Geek, nos nossos incríveis estúdios na cidade de São Paulo. Você já sabe que pode acompanhar o programa e o resto da programação da Rádio Geek pelo www.radiogeekbr.com.br. E não esquece também de acompanhar a Rádio Geek nas outras redes sociais, no Insta, no Face e no Twitter, no @RádioGeekBR. Hoje nós temos um assunto bem interessante, bem novo. Nós vamos falar sobre neurobranding com a Regina Monge. Ela vai se apresentar. A gente vai Isso é um primeiro programa sobre o assunto. Muita gente ficou curiosa sobre o tema quando a gente começou a divulgar o programa, a agenda do programa durante a semana. E na segunda parte, como sempre, nós teremos o momento do Doutor Orçamento com o Elvio, que vai trazer dicas para os nossos empreendedores e empreendedoras deste Brasil varonil. Como vocês podem perceber, eu estou com a voz um pouco do Pato Donalds hoje, que eu fui agraciado com uma gripe, um resfriado nesse final de semana. Então, qualquer tosse, qualquer espirro e qualquer coisa mais fanha do que o normal, vocês, por favor, perdoem este locutor, porque afinal de contas, morando em São Paulo, a gente tem esses problemas. Regina, muito bem-vinda ao programa. Nós vamos fazer um bate-papo aqui. Queria que você começasse do começo, se apresentando, contando um pouco quem você é e um pouco da tua história, pra gente descobrir esse mundo do neurobranding depois. Legal, Antônio Carlos, boa tarde a todos. Primeiro, um prazer estar aqui com você. Eu conheci o Antônio Carlos num grupo e aí a conexão já foi de imediato. E o tema realmente é apaixonante. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu venho de comunicação, de marketing, né, conduzindo agência e agência no modelo tradicional. E em 2013, eu sou impactada pela neurociência e me apaixono. Me apaixono assim como uma adolescente. Uau, o que é isso, né? Entender como funciona o cérebro das pessoas. E a partir daí, aquilo entrou de tal forma que eu não consegui parar mais. E então, eu comecei a pesquisar e fui fazer uma formação em Lisboa, no Instituto Superior de Gestão, no ISG, em neuromarketing e neuroestratégia. Então, eu fui entender o que a neurociência, do conhecimento desses últimos 20 anos, que foram muito, possibilitou ao marketing, aos negócios, ok? E na minha tese, né, de fechamento, de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa no Brasil com executivos de companhias de pequeno, médio, grande e globais, para entender tomada de decisão. E o incrível, Antônio Carlos, é que assim, como seres humanos, a gente adia as decisões, porque a gente não quer tomar decisão. A decisão, ela é uma zona que a gente vai romper algo que a gente não quer, né? Não existe processo de inovação sem risco. Ou seja, o risco é inerente e nós não queremos correr risco. Seja num cargo de executivo, como dono de empresa, e eu vou sempre tentar postergar isso. E nós vivemos um momento de mundo, né? De uma transformação numa velocidade tão intensa e que as empresas elas vão passar por isso, queiram ou não queiram. E a questão é, o momento que eu vou passar por elas, ou seja, o momento que eu me antecipar, eu posso sobreviver a isso, ok? Entendi. Então, esse é o desafio. Como é que, só pra a gente tentar entender um pouco. Primeiro que eu acho incrível, né? Uma pessoa da comunicação, da neurociência, e uma coisa que normalmente as pessoas associam à medicina e outras áreas. O neurobranding, ou essas áreas de estudo, é uma coisa recente? Surgiu há quanto tempo? Também tem uma questão das pessoas. Toda vez que a gente fala de uma questão de análise, de conhecimento da mente, as pessoas podem associar isso, por exemplo, a propaganda subliminar ou a coisa que de alguma maneira induz as pessoas. Então, me explica um pouco o que é o neurobranding, quando ele surgiu, e aí a gente vai caminhando aí nessa evolução do problema, ou do uso, na verdade, do bom uso, do uso positivo, de como isso acaba ajudando, seja
a empresa, seja a marca, seja o executivo a trabalhar esse tema? Bom, tirando a tua pergunta, né, se isso pode... as pessoas podem pensar que isso seja uma propaganda subliminar, então vamos esclarecer. Não, ok? Primeiro, né, se a gente buscar na história a propaganda subliminar lá em 1957, ou seja, com o case da pipoca, aquilo foi uma mentira, né, mas que se propagou. E na realidade, se entendermos que toda a comunicação, toda a informação chega para nós por meio dos 5 sentidos, e a propaganda subliminar, como foi definida em fragmentos, ou seja, em velocidade, nós não vamos absorver isso, ok? Mas se criou um mito, né? E a gente tem. A neurociência é uma ciência já centenária, ok? Mas que nos últimos anos, pela própria ressonância magnética e outras ferramentas, possibilitou um conhecimento do cérebro. E a partir daí, facilitou esse entendimento para diversas áreas. Então, vamos trazer isso para o Neurobrand, ok? Tá. Então, se eu junto, vamos pensar, gestão de marca, tá. Branding, ou seja, as empresas precisam trabalhar isso, seja uma empresa pequena, seja uma empresa média ou grande. Se eu recebo uma série de informações na minha comunicação, o tempo todo, da hora que eu acordo, no café da manhã, durante o percurso do trabalho, uma série de coisas, o nosso cérebro recebe 11 milhões de informações de bits por segundo. Você tem ideia quanto nós absorvemos? Putz, eu acho que deve absorver muito pouco, porque a nossa capacidade de absorção, se absorvesse tudo isso, acho que a gente colapsava, né? Exatamente, 40. De 11 milhões, absorvemos 40. Então, vamos nos colocar como gestores de marca, tá? Então, assim, o Neurobrand é uma disciplina que ela une a gestão de marca com métodos da neurociência, ok? Com métodos da neurociência, eu tenho ferramentas biométricas, psicométricas e neurométricas. Aqui eu tenho projetos customizados que envolvem investimento. No Brasil, as empresas têm usado muito eye tracking, ok? Mas nós podemos nos basear também na teoria. Ou seja, da teoria da neurociência, podemos aplicar conhecimentos de entender como funciona o cérebro das pessoas, consequentemente o comportamento das pessoas, e a partir daí as marcas podem guiar melhor os seus investimentos de marketing. Nós vivemos um momento que construir marca é caro e nós não temos mais aquele tempo. Então hoje nós estamos vivendo uma velocidade que eu preciso posicionar minha marca, preciso trabalhar minha marca diferente da concorrência, e eu não tenho tanto investimento, não tenho tanto tempo, as empresas estão cortando seus recursos, estão exigindo os ROI, e como que eu posso fazer isso? Então o Neurobrand é uma forma de guiar as empresas mais assertiva com relação à economia de tempo e recursos e entrar na mente, mas não no sentido de manipulação, e sim de fazer com que aquela marca viva na mente das pessoas. É um pouco de... Bom, primeiro assim, gente, para quem não conhece, ROI é retorno do investimento, tá? Então é a grana, enfim, qualquer empresa, seja ela pequena, grande ou média, faz um investimento no seu negócio e precisa ter um retorno em termos de lucro, de bons resultados. E só para contextualizar, a gente não está falando só das multinacionais, das grandes empresas globais, a gente está falando de qualquer empresa. Esse é o primeiro ponto. Gestão de marca significa trabalhar a sua marca. Pode ser a marca de um bolo, essa semana, inclusive, um amigo meu, eu fiz um bolo de fubá, eu tenho um desejo de infância e um gosto de infância, remete à minha infância. Eu faço um bolo que dizem que é bom, e um amigo meu falou: você devia criar uma marca e vender este bolo. Então eu brinquei com ele, vou chamar a marca de Vó Alice, que é inclusive o nome da minha avó. Mas só para contextualizar, pode ser desde da sua marca de produto que você vende, que está fazendo produto na vizinhança, até a questão da Coca-Cola. Pode ser até, no caso, uma marca pessoal, ok? Tá. Ou seja, quando a gente entende marca, tanto... Tipo a gente. Como nós. É que a gente se posiciona como profissional, Isso. Como a gente atua no mercado, é nesse sentido. Nesse sentido também, ou seja, somos marcas, ok? É isso aí. Ok, maravilha. Como é que... Porque assim, quando você fala desses testes, etc., me lembra um pouco algumas matérias só para desmistificar também esse assunto, né? Quando a gente vê em alguns programas, por exemplo, matérias falando de imagens cerebrais, vendo o comportamento das pessoas quando elas fazem, por exemplo, meditação, né? De acionar determinadas áreas do cérebro
e medir isso com efeitos positivos, psicológicos, físicos, de ansiedade, etc. Basicamente, o processo, digamos, a gente podia fazer uma analogia de que essas ferramentas ou esses estudos, essas análises que você mencionou, ajudam a entender como o cérebro e como as pessoas se comportam em relação a essas marcas. E você falou uma questão que é importante, que é a questão da memória. Ou Sim. seja, no meio dessa chuva de informação, como é que a gente faz para que alguém lembre da marca? Seja como pessoa, seja como um produto, seja como uma empresa. Então eu acho que assim, para facilitar, eu vou dar um exemplo como pessoa. Tá. Que eu acho que assim facilita. Então vamos imaginar, nós nos conhecemos pelo WhatsApp, por um grupo. Ok? Até o primeiro momento, nós somos nós dois num grupo de mais de 250 pessoas. Não nos conhecemos. Em algum momento, começamos a falar no particular. Houve o primeiro contato, ou seja, a primeira experiência. A partir dali, trocamos informações, falamos sobre neurobrand. Então, eu vou construindo o pixel do Antônio Carlos na minha mente. Tá. Então, vamos imaginar uma busca no Google que todo mundo conhece. E aí é bem simples para todo mundo. Se eu vou numa ação ativa e eu vou buscar por algo, eu digito o que eu quero e o Google, de uma forma de algoritmo, vai colocar em exposição as primeiras empresas. Okay. Vamos imaginar na nossa mente e na mente das pessoas. E eu quero determinada marca ou produto. E eu vou fazer uma compra no supermercado ou uma compra pela internet. Aquela marca tem que existir na minha memória para que eu acione e compre. É como se a gente tivesse o sistema do Google dentro da gente, que a gente tem, na verdade, exatamente. E que o nosso sistema de busca... Como analogia, esse é o melhor exemplo. Ou seja, eu tenho que estar numa caixinha de memória. Tá? E como que eu construo essa memória de marca? Eu construo com a experiência. De que forma? E aí tanto faz, pequenas, médias, uma pessoa física. Então hoje é a nossa primeira experiência. Eu, Regina Monge e o Antônio Carlos, ok? A partir daqui, hoje nós tivemos o quê? Nós nos abraçamos, nós nos beijamos, né? Cumprimento tradicional. Então, houve o quê? Passou pelos meus sentidos. Porque na experiência do WhatsApp, nós teclamos, ok? Então, nós tivemos uma experiência, mas ela ainda é uma experiência que usou um sentido. Agora não. Agora eu usei tato, nós estamos olhando nos olhos. Então, eu vou construindo essa experiência. E com a marca é a mesma coisa. A experiência, ela passa pelos 5 sentidos, né? Tato, visão, olfato, paladar. Quanto mais intensa for essa experiência, eu vou construindo essa memória. Agora eu já sei quem é o Antônio Carlos, eu já sei como ele é fisicamente. Eu vou querer uma segunda experiência com ele. E na medida que eu for intensificando isso, quando eu pensar na ideia de impacto, por exemplo, ou alguma ação de impacto, o Antônio Carlos vai estar aqui na minha mente e é fácil eu buscá-lo. A mesma coisa a gente busca no momento da compra, no momento do supermercado, de um e-commerce, ok? Eu acho que o lance, Antônio Carlos, que resume isso é assim, sempre acreditávamos que marcas competiam em mercados, mesmo que fossem nichos de mercados. Na realidade, as marcas competem no cérebro das pessoas. Então, se a marca, como gestor, eu entendo isso, eu preciso construir memória de marca. E a partir daí eu consigo trabalhar um brand mais assertivo. E a memória é construída através de experiência. É interessante porque eu sempre acreditei, e isso é uma questão muito mais empírica do que estudo, até porque não é minha área, que a nossa relação com a tecnologia, por exemplo, quaisquer que sejam, não estou falando necessariamente o computador ou a internet, vai passar por uma experiência, né? Eu conto uma história que eu estava comentando com você que eu passei alguns meses em Dubai. Minha mãe, por exemplo, tem uma preguiça enorme de usar o Facebook, tem até o perfil, mas ela acha um saco, no bom português, né? E tinha um perfil no Skype, né? E ela só foi aprender a usar o Skype no momento em que eu decidi ir para Dubai, que eu estaria 3-4 meses fora do Brasil, enfim, sem um contato cotidiano. Então, a experiência, o fator emocional de manter o vínculo comigo, de saber como eu estava, da gente poder se conectar, foi o gatilho, ou o primeiro elemento, talvez, dela poder vivenciar a experiência da tecnologia do Skype, e aí poder se conectar comigo e fazer essas relações. No material que a gente estava conversando, falam de 3 drivers, ou 3 elementos, enfim, não sei exatamente o nome técnico, mas relevância, coerência e conexão.
para a marca, né? Para a marca. Então, vamos entender isso. Quando a gente fala que uma marca, uma comunicação de marca, ela precisa ser relevante, o que é essa relevância? Então, vamos pegar, assim, 5 empresas que resolvem fazer o bolo de fubá, ok? São 5 empresas que vão pegar as mesmas matérias-primas, ok? Alguns vão vender pela internet, alguns no ponto físico. Vai ter quem faz, mas não tem muito segredo nisso. Agora, como que chamava a sua avó? Alice. Vamos imaginar que você conte um storytelling, né? Conta uma história do porquê que você tem essa ligação com a tia Alice e por que aquele bolo de milho é tão especial. E eu crio, a partir dali, um posicionamento emocional. E eu, então, me distancio daqueles 5 concorrentes. Entendi. E a partir dali, eu foco na história da minha tia, daquele bolo. Porque senão eu sou só mais um bolo de milho. Essa é a relevância, ok? Entendi. Ou seja, eu consigo me diferenciar por um posicionamento emocional que eu posso criar, aonde eu consigo elevar o nível dessa competição. O bolo de milho do Antônio Carlos, da empresa dele, ele passa a ser único. Esse é o ponto. Depois, a coerência. Eu começo a construir toda a estratégia de comunicação de uma forma coerente a essa história, a esse propósito e criar as experiências com relação a isso. Porque senão, de novo, eu vou cair no padrão dos meus outros concorrentes com o mesmo bolo de milho. Então, eu preciso ser coerente nessa história, eu preciso criar a emoção dessa comunicação, sempre mantendo a identidade, mantendo o storytelling. Ou seja, eu repito de uma forma, porque o nosso cérebro aprende por repetição, mas não é que eu vou repetir a mesma propaganda, eu vou repetir o mesmo post, mas eu trago essa coerência na comunicação. Entendi. Ok? E a conexão é que eu preciso, ou seja, as informações da comunicação precisam criar sinapses, ou seja, os nossos neurônios precisam ter força nessa comunicação. E como que eu faço isso? Experiência. Então, vamos imaginar que você consiga trabalhar uma embalagem que vai lembrar a época da sua tia ou avó? Da minha avó. Da sua avó. Que você coloque ali bilhetinho que fosse a sua avó que comece a escrever. Para quê? Para que você estabeleça essa conexão emocional comigo, essa experiência. Senão eu sou só mais um bolo de milho, né? Lógico que a gente trouxe num universo simplista, né? De um bolo de milho, mas ou seja, você tem que estabelecer isso para começar a habitar, ou seja, o bolo de milho da avó Emília, acaba sendo uma referência de memória. Quando eu quiser comprar o bolo de milho, eu vou nesse bolo de milho e não em qualquer bolo de milho. Entendi. Entendeu? Entendi. É um pouco... Eu vou citar o nome da empresa aqui, porque, enfim, eu acho que é um case bem ímpar. A Nike, por exemplo, é uma empresa que acabou fortalecendo isso é uma leitura minha completamente individual e pessoal, mas para mim é muito mais uma experiência de vivência, de esporte, de vida saudável. E eu acho incrível que o próprio logo, ele não precisa nem escrever mais o nome da empresa, ele virou uma referência de experiência, né? de momento no meio desse processo. Esses temas que você está falando tem muitas conexões com várias coisas que a gente escuta do marketing, tanto digamos, offline ou na vida real, quanto do marketing online, né? Elementos como, por exemplo, você descobrir quem é o seu público, como ele se comporta, o avatar, né, no marketing digital, qual é a conexão emocional e as demandas que ele tem, seja do ponto de vista de problema, solução, se eu estou vendendo um produto, porque um produto, a priori e no final, é algo que vai me servir de alguma coisa, seja porque eu tô com fome, seja porque eu tô com desejo, seja porque eu tenho que limpar a casa, enfim. Ou mesmo como uma pessoa, né, pra você. Ou seja, você tá se colocando como profissional, de alguma maneira você tá... essas coisas, na tua experiência aí, um pouco da experiência também profissional, o quanto o neurobranding acaba apoiando, associando, conversa com essas... metodologias ou estratégias de marketing. Na minha visão, Antônio Carlos, as empresas, né, até alguns anos, e isso ainda é a maioria, ou seja, nós tínhamos empresas dirigidas, por exemplo, com um CEO, ok? E nós tínhamos as caixinhas, diretorias corporativas, diretoria de marketing, e a marca
estava aqui embaixo, ok? Tá. Nesse momento da história, a gente precisa colocar a marca acima do CEO. Então, uma marca com propósito, nós estamos falando CEO, né? Dá para imaginar uma empresa grande, claro. Mas se eu tenho uma empresa pequena e eu sou o proprietário, eu sou também, né, o dono do negócio. O que manda na quitanda, no galinheiro e na história toda. A ideia é que quem vai mandar nessa quitanda ou nessa empresa não é mais nem o CEO e nem o dono do galinheiro. Ou seja, a marca tem que guiar, a marca tem que estar acima, estabelecendo um propósito, ou seja, eu existo para quê como marca? E a partir daí, então, eu começo a guiar a empresa nesse processo. Então, o Neurobrand, na realidade, ele é totalmente estratégico para guiar o marketing. Entendi. De uma forma que eu consigo construir essa memória mais rápido, em menos tempo. Por que é mais rápido em menos tempo, com menos recursos? Vamos entender isso. Não é que, isso é mais barato do que eu fazia antes, seja o tamanho que for da minha empresa. A questão é que antes no marketing a gente atirava para todos os lados, ok? Então eu pego uma verba, estabeleço aqui ação X, Y. Hoje a gente não pode mais separar digital e analógico, é tudo junto. Ou seja, a gente já passou esse estágio. Só que como marca, como é que eu interajo nisso? Em todos os pontos de contatos, criando experiências. E experiências com mais intenção, ou seja, eu preciso ter emoção nos meus pontos de contato. Seja aqui uma empresa pequena, uma quitanda, ou seja uma empresa baseada num propósito hierárquico. Ou seja, a marca vai ditar isso. E a partir daí eu começo a construir memória. Se eu construo memória, eu vou ganhar valor de marca. Então o Neurobrand, na realidade, ele vai impulsionar a marca. É como se fosse um acelerador. Como se fosse um acelerador. E se eu impulsiono valor de marca, eu impulsiono recursos, resultados, vendas. Ok? Entendi. O propósito é uma coisa que é muito falado hoje em dia. Tem um vídeo, quando as pessoas me perguntam, e é muito recorrente, que é do Golden Circle, do Simon Sinek. Isso, Sinek. Mas não é uma coisa tão fácil, entre aspas, das pessoas identificarem, escreverem e redigirem esse propósito. É uma coisa de... Não é fácil, e eu entendo que assim, é mais fácil para uma empresa pequena. Tá. É mais fácil aí para a empresa do bolo, é mais fácil para a quitanda. Por quê? Porque nas grandes corporações nós temos as caixinhas, os departamentos, ok? E quem são? Quem que lideram essas caixinhas? Pessoas. E como pessoas, eu tenho as minhas necessidades, o meu ego, ou seja, e a empresa não consegue pensar como um todo, como pessoas para pessoas. Entendi. Então fica o departamento que faz uma parte, entrega a parte, então a gente fica sempre nessa Muita questão. Coisa fragmentada. E por isso que nós vemos esses erros, essas catástrofes que a gente vê na internet, de marca, de ação, enfim. Por quê? Porque na realidade a gente é um ser humano ali, né? Que lidera departamentos e que esses departamentos deveriam se relacionar como pessoas, mas são caixinhas que caixinha não tem emoção, caixinha não abraça, né? E como pessoas nós fazemos isso. Então, por analogia, é muito mais difícil para grande. Okay. Aí você tem um gestor, aquele gestor sai, aquele processo trava, vem alguém e fala, isso não tem nada a ver com a empresa, começa um outro processo. Então, a pequena, nesse sentido, ela consegue criar um propósito. Acho que essa é a grande dica, assim, é mais fácil. Qual é na tua visão aí, quais são os caminhos, as perspectivas, os desafios do neurobranding no Brasil? O que tá acontecendo? Isso é o primeiro programa, a gente já falou, a gente vai ter que voltar a conversar sobre outras coisas, mas eu queria também ter uma ideia de como isso está sendo construído e usado na prática. Qual é o nosso cenário, o nosso contexto aqui no Brasil? O nosso contexto, para você ter uma ideia, lembra que eu falei que eu acessei isso 2013 para 2014, 2014 eu comecei a estudar. Que é ontem, né? Que é ontem. 2016, quando eu comecei a trabalhar a metodologia do neurobranding, se você olhasse no Google, né, vamos voltar ao Google, porque acho que o Google é a grande referência, né? Se você fosse na pesquisa ou em trends, você só tinha um livro do Peter Stadel sobre neurobrand. Tá. E mais nada, ok? Você podia ir até a página 20 e você tinha poucas coisas. Não deu 2 anos, porque, né, nós estamos ainda, dentro do primeiro semestre de 2018. Se você colocar o tema neurobrand no Google, você já vai ver, né, um grande domínio aí das primeiras páginas. Cursos envolvendo neurociência,
envolvendo neuromarketing, então assim, SPM agora, ou seja, uma série de empresas começando. Então, na minha visão, ok? E sem considerar que nós vivemos aí um momento de uma crise brava que pegou todo mundo. Eu acredito que neurociência, neurobrand vai chegar nas empresas com intensidade, tá? Porque entender comportamento das pessoas é fator crucial. E na minha visão vai bombar. É a minha grande aposta, é o meu grande, eu tenho me dedicado a isso e eu acredito que assim, é um caminho sem volta. Você acha que a questão da crise, a questão, como você falou, de uma questão de eficiência, de aceleração do processo, de melhor posicionamento, melhor construção de vínculo, a situação... a gente tem uma situação de crise que tem um lado negativo ou de restrição de recursos, sejam eles humanos, materiais ou financeiros, mas também tem um lado interessante que tem muita gente empreendendo, muita gente fazendo coisas de micro, pequenos e médios empresários que também estão caminhando. Então, esses dois contextos acabam sendo elementos ou ingredientes importantes para poder fazer essa coisa bombar, afinal de contas. Eu acredito que sim. Eu acho que a gente viveu um momento de que startups, e como se você tivesse uma ideia e colocasse uma startup e o mundo tava fantástico, né? E a realidade a gente tem que entender que a coisa é um pouco além. Marca é extremamente importante, ok? Então, eu acredito sim que a gente vai sair da crise, ok? Acredito muito no Brasil. Acredito que o Brasil está com iniciativas que aparentemente parecem isoladas numa região, num ponto, uma coisa que desponta aqui, porque a gente é muito grande, né? Mas assim, daqui a pouco, com toda essa tecnologia, com inteligência artificial, com blockchain, né, que você trouxe no programa passado, com neurociência, com neurobrand, isso vai começar a ganhar uma força e eu acredito que o Brasil vai ganhar uma potência, tá? E eu acredito que muitos dos ouvintes e nós aqui também, a gente vai poder aproveitar isso. Então, primeiro, eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito que a tecnologia, que a neurociência, isso vai favorecer. E a gente aqui, eu falo que o brasileiro, ele tem nas veias um sangue especial. Porque a gente é tão resistente a tantas dores, mas que a gente vai deslanchar. E eu acho que o Brasil tem um potencial aí fantástico com tudo que está vindo. Maravilha. Bom, gente, a gente termina a primeira parte do programa da Ideia de Impacto, falando com a Regina. Regina, obrigado. É o início de uma conversa. E uma outra coisa, depois você vê, para disponibilizar para o público, a gente pode disponibilizar o manual, tem 46 páginas aí. Então, eu vou, como sempre eu vou colocar no descritivo do programa, tanto no canal do YouTube da Rádio Geek, quanto no canal do YouTube e na página do Facebook e do Insta da Ideia de Impacto, @Ideia de Impacto no Insta e no Facebook, e dá um Google no YouTube. Aproveita, se inscreve para não perder as novidades. Embaixo do vídeo, todos os descritivos, todas as referências do que a gente conversou hoje. Nós vamos voltar a conversar no início de uma parceria e já estou fazendo aqui o convite da gente ir agendando futuramente para continuar essa conversa, para trazer coisas específicas que ajudem os empreendedores, as pessoas, as pequenas, médias empresas, os inovadores a pensarem e a usarem e a conhecerem o neurobranding da melhor maneira possível. Porque, como você falou, é uma questão de empresa e de marca, mas também é um conceito, uma abordagem e uma ferramenta que pode ajudar pessoas a atuarem e a se posicionarem diferente na sua vida, no seu mercado de trabalho, na sua atuação profissional, qualquer que esteja ela. Convite aceito, a gente pode fazer até com dicas, enfim, podemos fazer aí uma sequência e será um prazer. Maravilha, então a gente vai tricotar muito, a gente vai construir ótimos programas sobre isso. De repente a gente monta uma série aí de programas ao longo das próximas semanas. Vocês acompanham as novidades, por isso não deixem de clicar lá no canal da Ideia de Impacto no YouTube.